Olá! Se você tem urgência em legalizar a sua edificação, ou então se você tem um cliente que tem essa urgência, fica comigo na live de hoje, porque o assunto hoje aqui é um estudo de caso aqui de Florianópolis. Nessa série que a gente está trazendo, do licenciamento sem mistério, hoje a gente resolveu trazer um estudo de caso de um cliente nosso aqui de Florianópolis, mais especificadamente lá do Rio Vermelho, que era um cliente que tinha uma certa urgência em obter o habite da sua casa, porque ele pretendia vender e já tinha inclusive uma compradora interessada. Então esse caso é bem importante para a gente trazer para vocês, para a gente contar como que a gente conseguiu chegar no objetivo do cliente, que era conseguir então o habite da edificação dele no tempo que ele precisava, para não perder essa oportunidade de venda da casa dele. Como eu sempre falo aqui nas nossas lives de quinta-feira, eu me chamo Franciele Pereira, sou arquiteta e urbanista especialista em cidades e sou sócia aqui da Telos Urbanismo e também sou diretora técnica da empresa. Então, os processos, a equipe de projeto, eles estão sempre bem pertinho de mim e quando acontece algo assim que a gente acha importante compartilhar com vocês, porque pode ser a sua realidade ou pode ser a realidade do seu cliente, a gente traz o assunto para a live para dividir. Vou então contar a história desse nosso cliente. Vou chamar esse nosso cliente de João. O João então procurou a empresa dizendo que ele tinha urgência em regularizar a casa dele, que fica no Rio Vermelho, porque ele tinha muito interesse em colocar a casa à venda, porque eles vão voltar para o estado que eles moravam antes de morar aqui em Floripa. Então nós iniciamos, toda a análise que a gente faz primeiro antes de iniciar um processo de legalização ou de licenciamento, analisando quais são as documentações que o terreno tinha. Nesse caso em específico, o terreno dele já tinha matrícula, então foi um check que nós já demos na nossa lista de documentos. A gente já comentou algumas vezes com vocês aqui no Instagram que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega um cliente ou no seu terreno é fazer o checklist da documentação para ver se está tudo em dia. E no caso dele, a parte de propriedade já estava ok. E aí a gente partiu para a edificação. No caso desse cliente, ele nunca tinha aprovado o projeto. Então ele não tinha nenhum alvará de obra, ele não tinha as plantas da edificação, ele não tinha nenhum levantamento. Então a primeira coisa que a nossa equipe fez foi ir a campo, fazer o levantamento, pegar todas as informações da edificação para começar os trâmites de projeto. Só que como ele tinha, no início, ele tinha essa ideia de vender, ele queria vender o quanto antes. Só que durante o nosso processo de projeto, ele então encontrou uma compradora, surgiu uma pessoa interessada na casa e isso fez com que a urgência dele aumentasse muito. Porque a compradora também tinha ali, um certo prazo que ela poderia esperar para fazer a compra, mas tinha hora e data marcada. E o que acontece? Hoje nós já estamos averbando na matrícula do lote dele a edificação, tá? A gente deve receber retorno do registro de imóveis amanhã, com a averbação concluída para que eles possam levar a casa à venda de fato, porque vai ser financiada. Mas qual foi o caminho que a gente percorreu assim nos últimos 3 meses? Foi de acelerar o processo. E claro que os prazos da prefeitura, eles não estão tão tangíveis para nós que estamos do lado de cá do balcão. Mas certas coisas a gente pode sim prever para que o processo transcorra da melhor forma. E eu costumo dizer, às vezes o processo de licenciamento para as pessoas, para o profissional que não está acostumado com esse tipo de processo no dia a dia, ele pode parecer confuso, ele pode parecer extenso, ele pode parecer um emaranhado de legislações e de exigências que não fazem sentido. Mas quanto mais processos você fizer, quanto mais vezes você repetir o processo de licenciamento, cada vez mais vai ficar fácil. E isso é a especialidade da equipe da Telos hoje, A gente tem muitos clientes em processo de licenciamento.
Então a gente já consegue, quando a gente chega para analisar uma edificação, a gente já consegue prever o que vai ser necessário, inclusive as obras de melhoria para a vistoria, né? No caso desse cliente, a gente precisou fazer 2 obras de melhoria, né? A gente precisou construir o abrigo de lixo da forma correta, como prevê a legislação, e também a gente precisou fazer uma obra de adequação na calçada. Por quê? Porque parte do acesso de carro desse cliente estava sobre a calçada. Então a gente precisou regularizar essas 2 situações. O cliente já foi fazendo essa parte de obra civil, né, para que quando chegasse ali o momento da vistoria, a gente não tivesse surpresas na vistoria. A questão dos projetos também, a gente tem um checklist que a gente faz, que é para ter certeza que aquele projeto vai aprovar, que aquele licenciamento vai ter sucesso. Então isso foi também algo que fez com que a gente acelerasse esse processo do cliente. Esse cliente em específico, na vigilância sanitária, a gente precisou pedir, no caso dele, um documento que chama DRE, né, que é um documento que a gente solicita nos casos quando a gente já tem a rede pública de esgoto. Então, a gente também ganhou velocidade porque a gente não precisou fazer o processo completo dentro da vigilância sanitária. Com isso, o habite sanitário ele saiu muito rápido, que é um dos documentos exigidos para finalização de aprovação de projeto, quando a gente está falando em legalização dentro da prefeitura. Claro, no caso desse cliente específico, a gente esteve muito em cima do protocolo sempre, né? A gente avançou uma fase no processo, por exemplo, avançamos a parte do habite sanitário, a gente já incluiu dentro do processo, né? Mesmo sem ser uma exigência da prefeitura naquele momento. Nós fomos antecipando pedidos que nós sabíamos que a prefeitura ia fazer. Então, conforme a gente foi liberando algumas etapas, a gente foi complementando esse processo dentro da prefeitura, mesmo sem a exigência dos técnicos. O que aconteceu? Quando chegou na hora da análise, o processo passou. Então, isso faz com que a gente tenha sucesso e velocidade. Então, o que a gente enfrentou assim de prazos foram mais os prazos de prefeitura com a questão burocrática, que eu costumo dizer, né? Até que o cliente pagasse as taxas, a gente enviasse comprovante de pagamento, desse baixa no sistema. Foram esses os prazos assim que a gente teve que aguardar. Mas, no fim das contas, nós conseguimos encerrar esse licenciamento dentro do prazo que era previsto, que era combinado lá com a compradora, né? Para que eles fizeram um combinado, porque o acordo deles era que o nosso cliente iria entregar a casa, né, regularizada, licenciada, e a cliente estava esperando isso para dar andamento nos trâmites de financiamento. Então, a gente conseguiu atender os prazos do cliente devido às coisas que a gente vem falando aqui nas lives desse mês, que foram lives muito voltadas para os colegas que trabalham com isso, trabalham com projetos, trabalham com licenciamento, trabalham com projetos que precisam ser licenciados. Mas no seu caso, que tem uma edificação irregular, né, que não tem o habite da edificação, também é importante entender que quanto mais qualificado for a equipe que estiver trabalhando no seu licenciamento, mais rápido e efetivo esse processo vai ser. Hoje à tarde eu estava conversando com uma cliente nossa, que ela é nossa cliente de regularização de lote, né, através do Floripa Regular aqui em Florianópolis. O caso dela é um caso diferente, então ela não tinha documentação do lote, nos contratou para fazer o processo do lote. E agora o processo dela chegou em fase final. Ela, inclusive, me disse: estou muito feliz porque eu achei que esse processo ia demorar 4, 5, 6 anos, né, e aconteceu de forma muito rápida. Só que, antes de nos contratar, ela já havia contratado um outro profissional para fazer o habite da edificação. Então, quando ela chegou para nós, ela já tinha um profissional trabalhando no habite dela e nos contratou para fazer a regularização do lote. E hoje ela me disse que a regularização da edificação dela ainda não finalizou, né? Que o profissional ainda está trabalhando nessa legalização. E eu, inclusive, me coloquei à disposição desse colega para analisar o processo dele, porque não é comum
que os processos de legalização de obra demorem tanto, né? Porque quando ela nos contratou, que foi há um ano atrás, esse processo já estava em andamento, né? Há quase um ano. Então, assim, não é normal que a legalização das edificações demore todo esse tempo para finalizar. Ela é aqui em Florianópolis, dependendo da lei que a gente encaixa ela é um processo rápido. Claro, muitas vezes quando necessita de obras de melhoria por parte, né, do cliente, aí vai depender muito do desembolso, da programação do cliente. Mas os trâmites legais de aprovação, eles podem levar pouco tempo, desde que a gente faça uma pré-análise muito bem feita da documentação, uma pré-análise muito bem feita da edificação, que é para que a gente consiga desenhar aquele caminho que vai ser um caminho efetivo e que vai gerar o resultado que o cliente espera. No caso desse nosso cliente, o João do Rio Vermelho, ele era um cliente que tinha essa necessidade, essa urgência em vender. E que no meio do nosso processo encontrou uma compradora que também tinha essa urgência. Então a gente conseguiu atender as expectativas tanto do nosso cliente quanto da compradora. Temos também um outro cliente que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês nas nossas lives, que o caso dele era diferente, né? Ele comprou uma edificação irregular e colocou em contrato que ele ia fazer essa regularização dentro do prazo de 12 meses e ele ia financiar somente no final desse prazo, né? Então foi um acordo que ele fez ali com o vendedor, com o antigo proprietário. Então ele também tinha um cronograma, né? Então ele já chegou pra gente com esse cronograma e com essa urgência. E nós também conseguimos, né? Estamos dentro do prazo. O caso dele já houve a vistoria da prefeitura, ele já foi aprovado na vistoria. Agora a gente está fazendo só os trâmites finais de averbação também, para que ele consiga chegar no objetivo dele, que é encaminhar o financiamento da casa que ele comprou. Então é muito importante, né, se é o seu caso, se você tem uma edificação irregular, que você saiba ali qual é o seu objetivo, né, em questão de tempo, e que você procure uma equipe qualificada para fazer a regularização. Porque senão corre o risco de o profissional não ter experiência com licenciamento e aí acabar batendo na trave muitas vezes. Isso vai fazer com que o teu cronograma da regularização, do licenciamento, ele se estenda muito. E isso vale tanto para novos projetos quanto para edificações que precisam ser legalizadas. É aquilo que a gente comenta várias vezes. O cronograma, né, do licenciamento, ele depende muito de como tu analisa lá no início. Quais são os órgãos que vai ser preciso tramitar, qual é a documentação que vai gerar, quais são os profissionais que vão ter que trabalhar nesse processo, né? Então, tudo isso bem avaliado lá no início faz com que a gente ganhe tempo. Porque tem certas coisas, certos trâmites, certos processos que a gente consegue andar em paralelo. E foi graças a isso, a trâmites andando em paralelo, né, e cronogramas muito bem ajustados, que a gente conseguiu, então, atender esses dois clientes que tinham cronogramas muito bem estabelecidos, que estavam atrelados a compra e venda, a financiamento. Então, assim, a gente não podia extrapolar esse cronograma, né? A gente tinha que nos manter ali muito certinho nas nossas datas e com a nossa programação. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é que essas obras de melhoria que são necessárias, né? Na grande parte das vezes, são obras na calçada e no abrigo de lixo. E aí, de vez em quando, eu tô caminhando pela rua e eu vejo casas que eu passo frequentemente em obra, principalmente essa parte de fechamento frontal de muro, e muitas vezes as pessoas sem colocar o abrigo do lixo, sem fazer a calçada da forma adequada. Então, assim, eu sei que tem muitos colegas, muitos profissionais que focam na parte do projeto da edificação e não esquecem ou então não dão atenção para essa parte de calçada, de fechamento frontal, que é a questão do muro, que é o abrigo do lixo. Só que isso é de extrema importância, porque é algo que não interfere só na sua edificação, né? Isso interfere também no entorno, nas pessoas que passam por ali, na coleta de lixo. Então é muito importante se atentar
a esses pontos. No caso das legalizações, normalmente quando a gente tem alguma adequação, ou é nesses 2 pontos, ou é na questão do tratamento de esgoto. No caso desses 2 clientes, esse do Rio Vermelho não foi necessário nenhuma adequação de esgoto. Esse outro, que é aqui do sul da ilha, foi necessário adequação de esgoto. Mas o que a gente fez? A gente também analisou o que precisava ser feito, colocou o que dava para ser feito em paralelo no cronograma, e o cliente conseguiu fazer a adequação de esgoto dele enquanto a gente ainda tramitava o processo. Com isso, a gente ganhou tempo, porque a gente não precisou esperar o final do processo para daí realizar as obras de melhoria, para daí solicitar a vistoria. A gente conseguiu fazer várias coisas concomitantes dentro do nosso cronograma. Claro, né? Isso exige muito planejamento, exige também alguns combinados com o cliente para que tudo isso saia da forma correta. Só que isso é extremamente importante quando a gente está falando de prazos. Então, puxando um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, na última live, aquele checklist inicial que a gente precisa analisar para daí começar, né, um trabalho, um projeto, um licenciamento, uma regularização para o cliente, para que a gente possa programar do início ao fim aquilo que vai ser feito. Claro, existem casos que acontecem coisas que não estão previstas, existem. Quanto mais complexo for a edificação, mais a gente corre esse risco, né? Se a gente estiver falando de edificações de comércio, de serviço, que tem muitas vezes inquilinos, né? Quando a gente está falando de lojas, né? Edificações comerciais para locação, onde tu tem vários tipos de serviço naquela edificação, podem acontecer coisas que não foram previstas lá no início. Mas a gente justamente faz esse planejamento que é para que, se ocorram, elas ocorram o mínimo possível, né? Ou então, quando ocorram, que a gente consiga resolver elas da melhor forma e da forma mais rápida possível. Então, pessoal, o que eu queria dividir com vocês hoje aqui é isso, né? Mais uma conversa da série das nossas lives aqui, do licenciamento sem mistério. Eu trouxe esses 2 estudos de caso para mostrar para vocês que sim, é possível a gente fazer a legalização de forma rápida e efetiva, tendo muita cautela lá no início, quando a gente faz a previsão do que tem que ser feito, tendo muita cautela quando a gente elabora as documentações que precisam ser entregues na prefeitura e também tendo muita atenção aos nossos prazos, né? Então, para isso, procurem sempre uma equipe qualificada, uma equipe que tenha experiência com licenciamento, com legalizações, porque a gente vai criando repertório. Então, quando a gente bate o olho numa situação, a gente já se recorda de como aquilo foi resolvido anteriormente. A gente não precisa mais ir em busca dessas respostas, a gente já as tem. Então, se você tem uma edificação irregular, procura uma equipe que tenha experiência para fazer esse tipo de legalização. Se você quer construir um projeto, né, quer construir do zero, procura uma equipe que tenha experiência em licenciamento. Bato na tecla aqui de novo do licenciamento declaratório que existe em Florianópolis. Ok, o sistema declaratório é uma ferramenta muito boa, ele agiliza muitos processos, mas a responsabilidade em cima do responsável técnico e do proprietário, ela é muito maior. Então, sim, existe risco de penalidade, tanto para o profissional quanto para o proprietário, em caso de descumprimento da legislação, porque você atesta que você está seguindo a legislação da forma como tem que seguir. E se depois que você já construiu, a prefeitura aponta que tem algo que não está conforme, aí sim é um problemão para ser resolvido. Então, se você vai construir do zero, procura também um profissional que saiba pelo menos revisar esse projeto que foi feito e encaminhar ele da maneira adequada na prefeitura, para que no final da sua obra ou lá na hora de tirar o habite, você não tenha surpresas desagradáveis e inesperadas. Principalmente se você é
um empreendedor que está construindo para vender, para alocar ou algo assim. Porque daí sim, no seu caso, tempo é dinheiro e você precisa estar com esse cronograma de licenciamento e de liberação das documentações de alvará, de habite-se, de averbação, muito bem alinhados e muito bem encaminhados, para isso não gerar um problema financeiro também para você. Pessoal, o que eu tinha para dividir com vocês hoje era isso. Eu pincelei aqui um pouquinho para se você é proprietário, se você é profissional, se você é empreendedor e está construindo para alugar ou vender. Eu sempre gosto de trazer essas 3 visões sobre a importância do licenciamento ser feito da forma correta e bem planejado, para que vocês possam ter esse conhecimento. E se não é o seu caso, se você conhece alguém que está nessa situação, ou que trabalha com projetos, ou que constrói para alugar ou para vender, envia esse vídeo para essa pessoa, para que ela também saiba da importância destes pontos quando a gente está falando de licenciamento de obra e de legalização. Quero agradecer a companhia de vocês aqui hoje, dizer que na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma live. Podem continuar nos mandando perguntas e assuntos aqui no nosso direct. A gente tem, dentro do possível, tentado responder e atender durante as lives de quinta-feira, mas também no nosso canal aqui do Instagram, o Telos Talk. Então, se você ainda não entrou no nosso canal, fica o convite para você vir fazer parte dessa comunidade, porque lá a gente consegue responder as perguntas nos casos mais individuais. E muitas vezes a sua dúvida ou o seu caso pode ser também a dúvida do seu coleguinha, do seu amigo, do seu vizinho, de alguém que está lá no canal também e não quis perguntar. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no Instagram, fica o convite para vocês fazer parte do canal da Telos, e fica o convite também para vocês estarem aqui conosco na quinta-feira que vem, às 18h30, para mais uma live. E já deixo aqui o spoiler do mês de setembro. Estou planejando trazer nas lives de setembro convidados que vão reforçar e vão trazer o ponto de vista deles, profissionais de áreas diferentes da minha e do da Carol, para trazer para vocês também outras visões do licenciamento, de projeto, das legalizações, da importância da gente ter conhecimento sobre isso. Então, as lives de setembro aí, pretendo trazer muitos convidados. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para vocês e nos vemos nas próximas postagens.